E eu quero partilhar com a igreja, e eu acredito que vocês estão aqui hoje porque Deus chamou vocês e vocês precisam ouvir essa mensagem, porque vocês precisam ser portadores dela. E vocês vão entender por quê. Antes de nós começarmos, eu queria convidá-los a mais uma vez fazermos uma prece, e depois desse preâmbulo aqui, temos a presença do Espírito para preparar a nossa mente. Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, nós queremos pedir mais uma vez a Tua bênção, que o Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso entendimento, que os Teus anjos estejam ao nosso redor, que a Sua influência nos permita ter a nossa atenção voltada para a Tua Palavra, e que sejamos alimentados dela. Nós pedimos por Jesus. Amém. Esse é um tema que eu acredito todos os adventistas conhecem bem. As 3 mensagens angélicas. Há alguém aqui que não é adventista batizado nessa noite? Todos já passaram, já estudaram a Bíblia. Então, possivelmente todos conheçam já essas mensagens, as mensagens angélicas. Mas essa noite eu quero falar da primeira mensagem angélica e de uma parte dessa mensagem angélica. Mas antes, eu acredito que todos nós conhecemos a certidão de nascimento da Igreja Adventista. É a única igreja que tem certidão de nascimento na Bíblia. A Igreja Adventista, ela surgiu em cumprimento da mensagem profética. Todos conhecemos a mensagem do Apocalipse 10, dos 2 livrinhos, um livrinho que foi amargo no ventre, mas foi doce na boca, e a gente sabe o que isso significava. E nós sabemos que no final, apesar do amargor, de Jesus não ter voltado em 22 de outubro de 1844, aquilo foi o início, aquilo foi o começo da Igreja Adventista, ou do movimento adventista do 7º dia. E depois daquele desapontamento, a mensagem foi dada àquele pequeno grupo. Que mensagem foi essa? Não importa que profetizes outra vez. A quem? A muitos povos, nações e línguas. Mas profetizar o quê? O texto a ser profetizado, ou seja, a mensagem a ser dada, é aquela que nós encontramos em Apocalipse 14, 6 e 7. E o que diz ali? Ou seja, na realidade, 14, 6 em diante, nós temos as 3 mensagens angélicas. Nesses versos 6 e 7, nós temos a primeira mensagem angélica. E o texto diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bem, qual é a primeira parte desta mensagem? A primeira parte é aquela que a gente tem aqui destacada. Vinda é a hora do seu juízo. Essa mensagem começou a ser proclamada pelo próprio Guilherme Miller, depois todos aqueles que se juntaram a ele, metodistas, batistas, chamados adventistas. Depois do desapontamento, todo mundo foi embora, ficou um pequeno grupo que foi estudar, e eles redescobriram as verdades bíblicas, que estavam encobertas pela idade escura. Mas qual é a segunda parte dessa mensagem que Deus disse, o próprio Jesus disse que nós deveríamos proclamar? A segunda parte está ali. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja que a primeira mensagem angélica ela tem 2 partes. Uma é anunciar a hora do juízo. E a outra é anunciar o quê? O Criador. É a mensagem criacionista. Uma curiosidade.
Vocês sabem em que ano foi publicado pela primeira vez o livro O Grande Conflito de Ellen White? 1858. 1844 o Grande Desapontamento, 1858 o livro O Grande Conflito foi publicado. A Igreja Adventista foi organizada como uma igreja quando? Vocês lembram? 1863, veja, 5 anos depois de publicado o Grande Conflito foi que a igreja foi organizada, mas em 1858 o livro foi publicado. Esse livro ele ajuda, né, a gente a encontrar na Bíblia o caminho, né, de volta para Jesus. Bom, vocês sabem em que ano Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies? 1859, um ano depois do livro O Grande Conflito ter sido publicado. Mas esse livro não foi o mais, né, naquela época não foi o que chamou mais atenção. Esse outro livro aqui, Os Vestígios da História Natural da Criação, publicado por Robert Chambers, ele foi publicado em 1844. Esse livro ele tem as bases do chamado evolucionismo. Ele apontava para o que ele chamava de vestígios da história natural. E esse livro causou muito mais impacto na Inglaterra, por exemplo, do que o livro de Charles Darwin, que também é inglês. Quando é que os adventistas começaram, né, a pregar essa primeira mensagem angélica? Vocês conhecem a história, né, que depois do desapontamento as pessoas tinham ido embora e Hiram Edson e o Crozier, né, não lembro qual é o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Crozier. Então Crozier e Edson estavam caminhando através do milharal, quando de repente o Crozier continua e o Edson ficou lá olhando. Ele estava tendo uma visão e vendo Jesus passando do Santo para o Santíssimo. E ele entendeu que o que tinha acontecido, né, naquele desapontamento, na realidade não era a volta de Jesus, o evento de 1944 não era a volta de Jesus, mas sim Jesus iniciando o seu trabalho de juízo no santuário celestial. Então essa mensagem de juízo, ela começou a ser pregada justamente em 1846, quando eles publicaram um folheto, né, e foi distribuído aos montes, né, naquelas regiões dos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu, né, ali praticamente ao mesmo tempo. Mas será que isso tudo foi uma coincidência? Esse homem, Ariel Roth, ele é um zoólogo adventista, muito conhecido, e ele escreveu: tem sido proposto às vezes que não foi por acaso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com seu sábado especial baseado na criação, surgiu ao mesmo tempo que a evolução. Também foi sugerido que Deus não foi pego de surpresa por essa mudança de eventos. Na realidade, Deus não se deixa surpreender. Deus conhece todas as coisas e Ele tem organizado a sua igreja para que seja pronta no tempo certo. Nada disso foi surpresa para Deus. A Igreja Adventista, ela tem no próprio nome uma referência ao Criador. Nós somos Igreja Adventista, porque aguardamos o segundo advento de Jesus, mas somos Igreja Adventista do sétimo dia. Por que sétimo dia? Porque em 6 dias fez o Senhor, o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso nós também descansamos no sábado. Nós aguardamos a volta do Criador. Então nós carregamos a mensagem criacionista no nosso nome, mas isso é suficiente? Além de levarmos, né, no sétimo dia no próprio nome, né, o sábado, no sétimo dia, com memorial da criação, o que a gente faz mais? Vocês já ouviram falar de criacionismo, e agora, mais recentemente, tem sido falado no criacionismo científico. E o criacionismo científico moderno. Esse criacionismo científico moderno, ele começa a ser chamado assim, não é tão recente, né, para nós, mas ocorre lá por meados do século passado, por volta de 1960 e poucos.
E vocês sabem quem são considerados os pais do moderno criacionismo? Os adventistas, com toda a importância que têm dado a esse assunto, seriam os pais? Não. Os evangélicos Henry Morris, que morreu em 2006, e o engenheiro civil John Whitcomb. Henry Morris era um engenheiro, né? E o John Whitcomb era um teólogo. O John Whitcomb ainda é vivo. Os dois escreveram esse livro, né, o Dilúvio de Gênesis, que é considerado um marco, né, no chamado criacionismo moderno. E eles, através do trabalho deles, começou a surgir muitas outras iniciativas, né, à volta do criacionismo. Recentemente, falo nas últimas décadas, né, esse homem chamado Ken Ham, um australiano que vive hoje nos Estados Unidos, ele fundou uma instituição chamada Answers in Genesis, ou Respostas em Gênesis, e eles fundaram esse chamado Museu Criacionista, que é o primeiro museu criacionista de classe mundial. De alta qualidade esse museu, e o foco dele é o criacionismo. Mas ele também fundou, agora em 2016, o que eles chamam de Ark Encounter, ou o encontro com a arca, o primeiro parque temático do mundo voltado para um tema religioso. E eles construíram uma arca em tamanho real, com as mesmas proporções que são dadas na Bíblia. E milhões de pessoas têm visitado esse lugar. Mas Henry Morris, né, ele considerava que esse homem aqui, George McCrae Price, era a pessoa mais influente, né, o criacionista mais influente da primeira metade do século XX. O próprio Morris diz que a maioria dos argumentos de geologia que ele usava no seu livro, que é considerado um marco, vem dos escritos de McCrae Price. Mas quem foi George McCrae Price? George McCrae Price foi um jovem adventista que acreditava no testemunho profético. E porque ele cria no testemunho profético, no que a Ellen White escreveu sobre a criação, sobre o dilúvio, tudo o que aconteceu, ele começou a pesquisar e formulou ideias sobre a geologia. Como a geologia que existia ela estava relacionada com o dilúvio. Ele escreveu mais de 20 livros e mais de 800 artigos. E ele foi realmente muito prolífico, embora tivesse muitas dificuldades financeiras para se sustentar, mas ele acreditava nesse ministério. Particularmente é uma pessoa que eu admiro muito. Ele era um professor primário, mas ele escreveu e pesquisou muito. E a sua experiência foi suficiente para influenciar mais tarde o Henry Morris, que impactou o mundo no que hoje nós conhecemos como criacionismo científico moderno. O exemplo de uma pessoa que creu na mensagem profética. Na realidade, esses esforços, né, de McCrae Price, a gente nunca vai compreender, né, nunca vai ter nesse mundo, né, a perspectiva do que realmente ele fez. O fato é que Henry Morris se afastou de Price porque ele achava que a igreja adventista era uma seita. Então ele não queria ter relacionamento e nem deu crédito no seu livro aos escritos de Price. Mas quem leu o livro de Henry Morris vai encontrar ali as referências que o Price usava. Então e o próprio Henry Morris reconheceu que ele foi influenciado. Então, a visão que McCrae Price tinha da importância do tema do criacionismo, da mensagem, da segunda parte da primeira mensagem evangélica, é o que nos deveria motivar o interesse para nos aprofundarmos no assunto. Esse não é um tema de brincadeira, não é uma coisa assim para a gente se relacionar apenas porque, olha, que interessante que é algo muito sério, porque foi Deus quem chamou a sua igreja e deu essa responsabilidade.
Então, qual é a importância desse tema para a pregação do Evangelho? Por que a pregação, da mensagem do Evangelho deixou de fazer sentido? O mundo que nós vivemos é um mundo que relativiza todas as coisas. Para as pessoas, a sua verdade não é a minha verdade e eu posso achar o que quiser. Nesse mundo, a mensagem, a pregação do Evangelho, ela não faz muito sentido. E por que as pessoas não encontram sentido na pregação do Evangelho, no Evangelho que elas ouvem, na mensagem de salvação em Jesus? A partir da segunda metade do século passado, nós vimos o mundo evangélico se distanciando cada vez mais do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento. E grupos como os Gideões Internacionais, que vinham distribuindo Bíblias, aos milhões ao longo do mundo, ao redor do mundo, começaram a distribuir o chamado Novo Testamento. Só no Brasil foram 190 milhões de Novos Testamentos entregues. Mas esse outro grupo aqui, o The Pocket Testament League, ele foi fundado em 1893 e só eles distribuíram 110 milhões de Novos Testamentos. Mas a gente sabe que o Novo Testamento contém a mensagem do Evangelho, da vinda de Jesus como cumprimento da profecia feita onde? No Antigo Testamento. Quando foi pela primeira vez dada a promessa de que Jesus viria? Gênesis 3. Então, o Evangelho prega que o Novo Testamento prega que Jesus veio. E aí você entrega e diz, olha, Jesus veio, mas quem é Jesus? Uma pesquisa foi feita dos usuários desse software chamado Logos, os pastores usam muito esse recurso, e eles pesquisaram dos 830 mil versos citados em mais de 300 trabalhos, apenas 9 em cada 100 passagens das mais citadas se referiam ao Velho Testamento. Ou seja, 9 em cada 100 dessa quantidade aqui era que fazia alguma referência ao Velho Testamento. A gente percebe então que, de maneira geral, tanto teólogos quanto evangélicos se distanciaram do Velho Testamento. E aí o resultado, o fato é que o Evangelho, desculpa está em inglês aqui, ainda estou no processo de atualização dessas imagens, mas o Evangelho ele tem como base o pecado que leva à morte, Cristo e a criação. Esse é o fundamento, é o conhecimento fundamental que todos nós precisamos ter. E o poder do Evangelho está em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado dos mortos. Essas são pedras fundamentais. A nossa esperança está na consumação de todas as coisas. Então, o Evangelho ele tem como base, como sustentáculo, essas verdades. Mas o que acontece? A igreja que tem essa base, ela então vai pregar ao mundo. E o que ela prega? Arrependa-se. Jesus morreu pelos seus pecados. E o que o mundo responde? Diz, o que é pecado? Quem é Jesus? Por que ele teve que morrer? E por que o mundo faz essas perguntas? Porque eles não têm nenhuma base cristã. E nós estamos começando a história do meio para o fim. A gente não conta a história do começo. Você já pegou uma história pela metade? Você fica confuso sem saber, Então a gente vai espalhando a mensagem, a semente do Evangelho, mas ela vai cair em um terreno que não é apropriado, porque as pessoas não conhecem, não sabem. Então a visão de mundo cristã, ela olha as coisas do mundo através dessa luneta aqui, em que a criação, a corrupção, ou seja, o pecado, a catástrofe, o dilúvio, a confusão, Babel, a vida de Cristo, a cruz de Cristo e a consumação vão levar ao fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas é glorioso para aqueles que esperam. Mas o resto do mundo, o mundo que tem uma visão não cristã, ela olha as coisas, ela olha o que acontece no mundo através dessa lente. Ou seja, é morte, é sofrimento, é doença, e
isso acontece através de milhões de anos, essa é uma palavra-chave, né? E a existência humana termina não tendo sentido. Por quê? Se a gente veio de um processo evolutivo, a gente só está aqui de passagem mesmo, e daqui para frente o que vai acontecer? Então, quanto mais rápido sair daqui, melhor. Será que é por isso que essa pesquisa divulgada no início do mês passado revela que 9 em cada 10 jovens britânicos acreditam que suas vidas não têm propósito? Junto com essa pesquisa, eles levantaram que apenas 38% dos britânicos pertencem a alguma comunidade religiosa cristã. Será que essa falta de propósito, eu não quero nem, vou mencionar assim por alto, que nós temos cerca de 800 mil suicídios por ano. A gente sabe que o suicídio ele não é causado apenas pela falta de Deus, pode ser causado por uma doença, mas a gente não pode também dissociar que essas coisas acontecem porque as pessoas já não têm mais esperança, a visão delas é essa, é aqui e agora. Por quê? Porque elas não conhecem a base, não tem mais a base bíblica. Os absolutos do cristianismo, né? Um homem e uma mulher, pecado, redenção, salvação, esses absolutos já não são mais absolutos. A criação, né, conforme relatado na Bíblia, né, o Deus da Bíblia, já não existem mais. A gente vai tentando inserir essa ideia de milhões de anos que o Fantástico, o History Channel, Discovery Channel, todos os programas de televisão e não só, tentam colocar na nossa cabeça, não, milhões de anos, evolução. Aí a gente, não, isso deve ser verdade, então vamos colocar isso aqui, que a criação vamos colocar na nossa visão do mundo, vamos inserir isso. E o que acontece? Começa a rachar. Esse conceito de milhões de anos, né, é uma doutrina que mina a nossa crença, né, no relato bíblico da criação, e a nossa própria visão de mundo fica comprometida. Assim, a gente tira a Bíblia e os nossos absolutos, eles já não fazem mais sentido, porque a gente está querendo encaixar a criação com a evolução de milhões de anos e isso não encaixa. E quando a gente tenta colocar essas coisas juntos, na realidade a gente fragmenta a nossa fé. Assim a igreja continua tentando pregar ao mundo, olha, arrependa-se, Jesus morreu por você. E o mundo, assim, olha, se nem vocês acreditam no seu livro sagrado, por que eu tenho que acreditar? Então a gente não consegue alcançar as pessoas do mundo porque a gente não está falando a mesma língua. Elas não têm a mesma base que nós. E mesmo a nossa base, ela começa a se fragmentar, porque a gente está querendo juntar essa ideia de milhões de anos e a nossa dúvida no relato bíblico de Gênesis. E ainda que a gente tente, né, manter uma forma de pensamento,